Olá, pessoal. Esse é o nosso terceiro episódio do AgroSerra Podcast. E hoje a gente tem a presença do Johnny Zenker, né? Então, Johnny, é um prazer, tá, te receber hoje aqui. É o nosso primeiro convidado, né? E, e tem uma vasta experiência, né? Como produtor, técnico, agrônomo, né? E hoje, depois você pode se apresentar melhor. Ocupa um cargo na FUBRA também, né? Importante, foi gerente aí, Arroio do Tique Sobradinho, né? Então é da nossa região. Quero que se sinta à vontade, né, no nosso programa, né? É simples, né? Mas a gente está tentando uma coisa nova aí. Tu tem muita experiência, né, para trazer para nós aí. Legal, legal. Obrigado pelo convite, obrigado por estarmos aqui nesse bate-papo, né, Eduardo? É um bate-papo que visa falar um pouco sobre tecnologias, falar um pouco do que o nosso Centro-Serra tem a oferecer. Eu vejo que a gente aí tem muito que expandir, não só na área agrícola, mas também na parte do turismo, na parte de conservação do solo, né? A gente tem várias tecnologias hoje que daqui a pouco podem encaixar dentro do nosso processo aqui no Centro Serra. Para você que está nos escutando, é legal porque a gente vai estar aí tratando sobre assuntos bem pertinentes sobre o agro. Enfim, eu acho que aqui não existe verdade absoluta, né? Eu acho que é importante destacar isso, que todo cenário ele tem uma variável. Eu digo que sempre a palavra depende, ela é algo que tem que ser encaixada dentro da necessidade do agricultor. E principalmente, né, o agricultor ele conhece sua propriedade, conhece seu capital de investimento. Não cabe a nós profissionais, consultores, técnicos, agrônomos, né, fazermos prescrição muitas vezes de determinadas ferramentas que existem hoje, né, sem entender de fato, né, de forma personalizada cada momento como um todo. Então, enfim, vai ser muito legal, acho que a gente fazer esse bate-papo aí, acho que vai colher bons frutos e você que está nos escutando, enfim, talvez vai ter possibilidade de a gente bater um papo sobre outros assuntos, né? Eu acho que a área da agricultura ela é muito vasta, né? E vai ter possibilidade de a gente avançar nesse quesito. E aí, nesse momento, então, aproveitando até como experiência tua, né, na questão de erosão, né, cobertura de solo também, que a gente tem, né, eu vejo que está começando um pouco mais a questão do cobertura de verão, né? A região, acho que dos últimos 3 anos para cá, 2, 3 anos, ela vem um pouquinho melhorando nessa questão da cobertura, né? E com essa enchente que teve agora no mês de maio do ano passado, né? Então a gente viu, eu particularmente vi bastante diferença, assim, numa área que tinha uma cobertura boa e onde é que não tinha, né? Então, já vem a somar, né? A parte de sistema radicular é extremamente importante, né? Justamente para ter uma maior capacidade de porosidade, né? Os macro e microporos, como chamam, né? Mas não é somente cobertura, né, Eduardo? Acho que a gente tem que olhar com atenção aqueles métodos antigos, lá do sistema convencional ainda. Os terraceamentos, as curvas de níveis, que muitas vezes foram eliminadas das lavouras em decorrência do plantio a subir e a descer, que facilita a operação do maquinário, né? Então, tentar, eu acho que essa enchente também a gente teve prejuízos muito grandes, não só na perda de nutrientes, mas também vidas, né? Animais, enfim, foram levados embora. A capitalização financeira do agricultor também tem que ser levada em consideração, mas também foi um momento de reflexão de como a gente está tratando a nossa solo, né? Não está tratando a nossa lavoura. Então, cresceu muito as plantas de cobertura, né? Mas fundamental é estar acompanhado de um consultor, de um técnico. O agricultor ele tem que estar instruído para que utilize essas ferramentas como terraceamento, um plantio já em nível, né? Já ajuda bastante, né? Daqui a pouco não fazer o cultivo aí simplesmente de forma retilínea, né? Mas tentar pelo menos dar uma quebrada um pouco, né? Onde daqui a pouco desce um pouco mais de água, né? Eu acho que é isso que é importante. E grande parte desse nutriente em áreas que
tem uma declividade superior, ele saiu da parte mais alta e muitas vezes se acomodou na parte mais baixa, né? A gente aqui no Centro-Serra, a gente daqui a pouco não tem essa percepção tão intensa de uma erosão, mas de fato a gente vê áreas, por exemplo, que gradativamente aquela erosão laminar, né? Bem devagarzinho, que vai aumentando, ano após ano essa valeta vai crescendo. Então, alguns cuidados a gente tem que ter. E sobre a perda de nutriente, né? Eu acompanhei um trabalho também que foi desenvolvido para tentar avaliar, de certa forma, a concentração dos nutrientes antes e depois da enchente, né? As perdas elas são significativas, principalmente no nutriente à base de potássio, né? Ele tradicionalmente ele é mais móvel no perfil do solo, né? Então muitas vezes o aumento da água no sistema faz com que esse nutriente, né, saia com mais facilidade. Tem a questão também do boro, né? Que enfim é muito complicado, né? O boro ele é um nutriente é, já tem níveis muito baixos, né? Qualquer precipitação maior ele desce e muitas vezes vai, se tu tiver perfil do solo, tu vai ter 1, 2, 3 metros de profundidade, tu vai ter boro, né? Talvez não seja o nosso caso, muitas vezes, porque a gente não tem um perfil tão elevado, né? Mas em áreas mais baixas, com solos mais profundos, que são solos mais intemperados, a gente percebe isso, né? Grande parte desse nutriente desceu. E como eu faço para resgatar esse nutriente? Planta de cobertura, né? Então, eu vejo muito também, né, o sistema integrado, o tabaco fazendo isso, né, com as fumageiras, né, mas não só o apelo também em relação à conservação do solo, mas problemas muitas vezes de doenças, né, porque muitas vezes o nosso agricultor ele tem uma área pequena, ele não consegue fazer uma rotação de cultura adequada, e muitas vezes ele vai plantar um tabaco, vai colocar um milho, e aí começa a dar problema de doenças, e daí, principalmente, né, o aumento de nematóide, que é outro agravante aí que, enfim, a gente pode estar conversando mais à frente. É a questão, agora tu tocou num ponto, Johnny, que até uma vez eu tive na FUBRA ali, e a gente trocou uma ideia no balcão ali, e eu procurando uma solução, né, Uhum. para aquilo, né. Ainda tem o problema, ainda tem o problema, assim. Mesmo Mas usando crotalária, enfim, eu uso mais, mais no milheto, forcei mais no milheto. milheto, né. Se é para colocar alguma, eu optei por uma, então fiz aquela, né. E, e eu, olha, na planta de cobertura eu comecei a ver resultado naquele problema que é ele dá um fosco, na verdade, né. E eu não estava identificando, Acinzentar. acinzentado. É, ele fica todo esquisito, né? Isso, Fica pontiagudo, ele fica meio que atrofiado, não desenvolve. E o produtor bota muito adubo lá, bota adubo e que não responde, ele né? não responde. É, isso aí. Aí tem todo um trabalho que, da minha parte, daí eu vou pecar, mas pelo que eu vi, né? Daí, como tu falou, a questão do boro, eu acabei fazendo um teste aí com boro em pó, né? Agora, o primeiro ano, né? E com uma planta de cobertura, tanto no verão quanto no inverno. E a lavoura que eu tinha mais dificuldade, eu já consegui dar uma emparelhada, Deu uma melhorada. já melhorou um pouco, né? É, o milheto ele é uma baita fonte a ser utilizada, né? Mas quando tu larga, por exemplo, uma leguminosa como uma crotalária, e aí é importante destacar que nem toda crotalária ela tem uma ação sobre determinados nematóides. A gente tem hoje praticamente a Oroleuca, a Spectabilis e a Júncia. São as que mais são comercializadas hoje. E cada uma delas ela é mais específica para um tipo de nematóide. Então, como dica, tem um problema de mancha, eu acho que é importante ir lá, né, buscar o seu orientador, tentar levar uma amostragem dessa raiz para tentar identificar qual gênero de nematóide a gente tem, né? A gente tem lá nematóide das lesões radiculares, a gente tem de cisto, a gente tem o Helicotidencus também, que atinge não só a parte interna da raiz, mas também a parte de fora. E eu sempre gosto de comentar, porque tabaco e tomate são da mesma família. Então, assim, se tu tem problema, por exemplo, de um monocultivo, se vai aparecer no tomate, vai aparecer no fungo. Então, é importante olhar com atenção. E cresceu muito também os mix de cobertura, né?
E quanto mais plantas eu colocar dentro de um sistema, melhor, porque daí eu crio maior diversidade de micro-organismos. E não é à toa também que os micro-organismos vão estar numa crescente nos próximos anos, né? A gente vê aí inúmeras empresas registrando os produtos biológicos também, né? Aí dos gêneros bacilos, principalmente, que é uma bactéria, né? Que ela tem a capacidade de controlar determinadas doenças. Tem gêneros que controlam nematóides, tem gêneros que são solubilizadores de fósforos também. Então, muitas vezes, tem níveis, principalmente de tabaco. O pessoal planta muito, por muito tempo áreas de tabaco, a gente vê níveis de fósforo lá nas alturas. Só que ele está preso, ele está absorvido no sistema. Como é que eu faço para liberar isso? O produto biológico ele vai complementar e vai dar mais vida para o solo. Então não é à toa que grande parte aí dos produtos que estão surgindo no mercado, inclusive produtos biológicos, daqui a pouco como uma alternativa para o produtor de tabaco. Utilizar lá dentro da sua propriedade, no camalhão, enfim, a gente já viu certos efeitos assim, só que não dá para muitas vezes a gente achar que aquilo ali vai ser a salvação da lavoura. Não existe produto milagroso, né? Existe sim um produto bem posicionado. Daqui a pouco pensar numa cobertura, utilizar uma planta que vai diminuir o fator de reprodução de determinado nematóide. E milho também, tem certas cultivares que tem um fator de reprodução alto para nematóide e outros nem tanto. Então, assim, quando o agricultor daqui a pouco, se tem um problema e ele quiser fazer aquisição de uma semente, é importante olhar para o prospecto. Lá vai estar escrito, muitas vezes. Lá vai ter a ficha técnica que o próprio obtentor, que a própria genética disponibilizou, que vai ajudar particularmente aí a tomar a decisão. Eu acho que é por aí. Então, é muito complexo, né? Não existe receita de bolo. Mas fazendo de forma gradativa, pensando no inverno, pensando num mix de cobertura, pensando numa crotalária, preparando talvez um camaleão lá no inverno, utilizando uma planta de cobertura adequada, fazendo um sistema de produtos biológicos, o negócio está certo. E mais certo ainda, acho que ninguém. A gente tem um produto distribuído pelas fumageiras chamado Serenade. É um gênero de Bacillus subtilis. Ele é muito específico, né? Essa cepa ela é muito específica para controle de doenças. Só que é uma cepa que ela tem uma ação ativadora na planta. Só que a prescrição do produto ele é da lavoura, né? Mas vários produtores em algum momento utilizaram ele lá no sistema de floating, né? Lá no sistema hidropônico. E os resultados, assim, são muito bons, porque tu vem uma planta mais verde, enfim. Esse é o tipo de bactéria que eu comentei, é um tipo de bactéria que vai auxiliar, principalmente aí, não só num fungo de solo, né? Que muitas vezes numa situação de solo mais úmido, o excesso de chuva, aquele amarelão que muitas vezes dá, né? Ele vai ajudar, mas também tem um efeito bioativador. E outros tipos de bacilos, né? Tem a Pseudomonas florensis também, que tem ação para solubilização de fósforo, né? Então, enfim, tem a própria bactéria, que é o Bacillus thuringiensis também, né? Controle de lagartas, né? Que é o que está dentro hoje da soja, por exemplo, né? Os gêneros das sojas IPRO. Nós temos esse tipo de bactéria, né? Tem a capacidade de formar proteínas, determinada proteína é colocada dentro da soja. Por isso que a gente tem essa capacidade de ter um efeito de controle, muitas vezes, de determinadas lagartas, né? Por causa justamente desse BT, que é um produto biológico, e que não faz mal para o ser humano, né? Então, ele só ataca, por exemplo, insetos. Ele precisa de um pH muito elevado. Então, por mais que haja contaminação, o ser humano se contaminou com Bacillus thuringiensis. Vou morrer, porque para ele ser solubilizado pelo ser humano, ele precisa de um pH acima de 14. Então, na maioria das vezes, o nosso pH é um pouco mais ácido, né? Não age de forma acentuada, né, no seu organismo. E é um produto registrado, aí tem produtos registrados com selo IBD, inclusive, né, que pode ser usado na agricultura orgânica. Então, enfim, os biológicos estão aí, né? E vai ter uma crescente muito grande em relação a isso. E a gente tem que aproveitar o mercado, principalmente das problemáticas que a gente vive, né? Em cima dos problemas que a gente vive, vamos colocando devagarzinho um biológico, porque o importante do biológico não é resolver o problema de forma imediata, é colonizar um ambiente. Lembra daquele filme Colonizando Marte? É mais ou menos por aí, tá? Começa devagarzinho, né? Começa devagarzinho, enfim, vai um passo de cada vez, vai melhorando a parte biológica que com certeza, pelo menos a tua lavoura, tu vai ver a diferença.
cada vez menos problemas, né? E as doleiras vão diminuir. Pode ter certeza disso. Bota mais matéria orgânica, que a matéria orgânica vai te trazer micro-organismos aí para o sistema e tu vai tá 100%. Diria que tu vai estar nadando na produtividade. É por aí. Eu acho que a gente consegue atender nessa tua fala aí quase 100% das propriedades, né? É dificilmente alguém dizer que não tem um problema desse, né? Ou questão de matéria orgânica no solo, acho que isso é 100%, né? Tu vai fazer uma análise, não tá bem como tinha que ser, né? Sabe aquele ditado que diz que só não consegue identificar a praga, a doença, quem não faz o exame, né? Que nem nós, por exemplo. É mais ou menos por aí, tá? Ah, eu não tenho. Mas tu fez a análise? Então, hoje, assim, hoje tem acompanhamentos, né? A gente tem aí a Stafit, por exemplo, né? Que é o Instituto da a antiga Fitos, né? Ela foi comprada pela Stafit. Eles têm acompanhamento, por exemplo, né? Todos os laudos que chegam para eles lá, eles conseguem identificar, por exemplo, cria um mapa, né? No Rio Grande do Sul, lá, por exemplo, das áreas que têm incidência de nematóide. Tem áreas que não estão identificadas, porque nunca alguém do município não encaminhou a amostra para lá. Mas se encaminhar, vai achar. Vai achar. Eu, particularmente, na minha propriedade, eu tenho que conviver com um problema, né? Que é a Heterodera glycinis, né? Que é o do cisto, tá? É um dos nematóides, assim, muito agressivos. Já era pior a área. Tentei trabalhar algumas cultivares aí e dá diferença também, cara. Algumas cultivares têm um comportamento interessante também para determinados tipos de nematóide, mas foi colocando palhada, né? Coloca palhada, tenta trabalhar a nutrição, né? Esse último ano, 2024 agora, o ano passado, na soja, já usei produto biológico no tratamento de semente, né? Do gênero Bacillus. Aí tu vai dizer assim, pá, posso misturar químico com biológico? Hoje, praticamente todas essas bactérias do gênero Bacillus estão vindo na forma de endosporo. O que que é isso? É como se fosse um ovo, né? O pintinho tá lá, enfim, ele precisa entrar em contato com o solo, ter condição de umidade para ele germinar. Então, ele é muito tranquilo, pode ser misturado com glifosato, por exemplo, em pulverizações aéreas, pode ser usado junto com, enfim, Standactop, enfim, vários outros produtos aí. Mas ele é muito seletivo, muito seletivo. Então, assim, tu consegue colonizar gradativamente, né? Ele não é um produto como um produto químico aí que vai te entregar aí 70, talvez 80% de controle, né? Talvez num primeiro momento, dependendo do nível de, 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 de parte biológica que tu vai ter aí seus 20, 25%. Tudo vai depender da condição climática, nesse tempo seco aí, enfim. Tem que evitar também, né? Tem que ter água no sistema, porque a planta ela acaba absorvendo os nutrientes pela água, né? Então, às vezes pode ter um solo mais rico possível, né? Mas ele não é fértil em decorrência da água, muitas vezes. Então, é muito relativo, né? E nesse segundo ponto que a gente queria tratar também sobre a erosão na tua propriedade, tem um sistema, né, que para mim é novo, né? Acho que não sei se os demais vão, mas a gente queria essa experiência nova que tu fez, né? E ou outras formas, né, de evitar essa erosão com essa chuva que deu, né, no, no ano passado ali, né? Então vai se criando começando aquele canal e agora quando vê, cada vez vai aumentando mais, né? Se não vai trabalhar um pouco isso, quando vê vai ter um baita problema aí no meio de uma lavoura, né? Assim, compartilhar um pouco dessa experiência também. A propriedade ali na Vila Progresso, no município aqui do Arroio Tigre, ela absorve uma água que vem do asfalto, né? Enfim, às vezes a gente não é simplesmente conter a água que está dentro da lavoura, mas o que vem de fora. Estradas, é, asfalto, estradas que daqui a pouco tem um desaguador, né? Essa água vai cair para dentro da lavoura, de alguma forma, né? É, eu, no passado, eu já havia feito, né, acabei contratando uma máquina, né, uma retroescavadeira, ela fazia buracos, né? Esses buracos serviam para acomodar a água, né? E aí eu sempre deixava uma válvula ao lado para aquela água não criar força, né, no descer.
Daí tu acaba dando uma quebrada, ela vai descer com menos velocidade, não vai dar sulcos, né? Não vai dar tantas sorocas com tanta intensidade. Mas essa última chuva, ela foi complicada que aconteceu em 2024, né? E realmente, assim, abriu galerias aí de 2 metros de profundidade. Assim, eu pensei muito no que fazer. Se eu vou botar um aerador lá, vou botar um pé de pato, vou emparelhar, o problema vai estar ali, né? Então, eu vi que esse sistema já era utilizado muitas vezes, em áreas de solo um pouco mais profundo. Só que se tu, por exemplo, inteirar um tubo com vários furos, que eles chamam um tubo PED, né? Por uma longa distância, o que muitas vezes vai acontecer? Não vai ter capacidade de escoamento, né? Então a ideia foi desenvolver um sistema onde eu trabalhasse um tubo de 1 polegada, né? Juntamente com a manta bedim. No meu caso, eu coloquei 2 tubos de 1 polegada, né? Que é o tubo PED, chamam isso, né? Tem o tubo, como se fosse um tubo corrugado com vários furos, né? E esses furos, eles são feitos de uma forma para fazer com que a água não saia. Então, eu acabo colocando uma manta bedim, que é como se fosse uma camisa, um pano, né, em volta, que faz com que acaba muitas vezes fazendo com que as partículas mais finas não entrassem dentro do sistema. E a cada 50 metros eu defini utilizar bueiros, né? No meu caso, eu utilizei bueiros verticais, um em cima do outro, e embaixo do bueiro eu abri um orifício para colocar o cano dentro e chumbei, né, esse sistema concreto e uma argamassa ali, né? Botei uma argamassa ali para isolar, para fazer com que aquela água entrasse dentro do tubo. Então, no momento que existe a drenagem, aquela água, no momento que entra muita água, o cano satura, né? Mas não é só o benefício de saturar, mas é o benefício principalmente de fazer com que entrasse ar dentro do sistema, para dar vazão de escoamento de água. Então, o que eu percebi? Funciona e funciona muito bem. Inclusive a água, olha, parece pura, viu? Parece que dá para quase que tomar, né? Não é, mas daria para consumir para animais, né? Porque assim, ela vem muito limpa, muito, muito, muito limpa mesmo. E no meu caso, eu tive que utilizar praticamente aí uma profundidade bem elevada, né? Eu acabei fazendo buracos aí acima de 2 metros. Acabei fazendo valas bem profundas, né? Com esse tubo, né? Chumbeado dentro dos canos, né? Eu vou colocar, tenho que instalar ainda mais 3 tubos de 60 ainda, né? Que eu não terminei todo ele ainda, falta tempo, né? Mas a ideia é deixar ele pronto ainda, né? Ainda em 2025, para ele simplesmente ficar funcionando 100%. Mas dependendo da profundidade que você faz o buraco, talvez botar um cano mais superficial ajudaria. Porque às vezes, em algum momento, né, como às vezes tem uma canhada, ele acaba absorvendo bastante água, né? E aí tem um leve escorrimento superficial. Mas a água do subterrâneo praticamente ela é toda retirada do sistema. Então é possível sim cultivar dentro dessa mesma área aí sem ter erosão. Então, porque o grau de declividade às vezes é mais acentuado. Então, o sistema, enfim, se quiser fazer uma reportagem a respeito, está lá a área, enfim, quiser detalhar um pouco mais aí no próximo episódio, fique bem à vontade lá. A propriedade está de portas abertas para vocês. É, é bem interessante, Né? viu? Bem, E quanto mais a ideia realmente é essa, né? Tu conseguir agregar alguma coisa, né, para passar para os demais, né? Então, com essa tua experiência ali, eu para mim particularmente é nova, tá? Pode ser que não seja, né? Para muitos, né? eu sempre gosto de brincar, né, Eduardo? A gente tem que adaptar. Às vezes a gente tem que dar uma copiada, né? Mas a gente tem que adaptar conforme a nossa necessidade. E já existe esse sistema, né? Até alguns fazem algumas caixas com concreto, com tijolos, né? Fazem isso de forma um pouco mais organizada. Eu optei pelo sistema de bueiro, porque é mais prático, né? Envolve menos mão de obra. O investimento hoje na manta bedim e no tubo PED, porque como eu usei 2 tubo PED, né? Eu vou estar falando aí em 20, vamos considerar R$ 20 no tubo PED, 1 metro, mais R$ 10 aí na manta bedim, então em torno de R$ 30. Em questão de 1 hora e meia, tu deixa finalizado 50 metros. Então,
O ganho é na mão de obra, né? O ganho na mão de obra comparado a um bueiro, por exemplo, se tu Sim. fosse montar um sistema lá de tu encanar totalmente o sistema, né? Totalmente aquela vala, né? Então, eu acho que existe um benefício por trás disso, né? Porque a água que vai descer, ela vai ser limpa, diferente de um bueiro que vai assoreando com o passar do tempo e tu tem que fazer manutenções mais periódicas, né? Então, o benefício é esse, né? É a água potável, é fato. É interessante. E para esse 2025, vê muito desafio aí para nossa agricultura. A gente tem aí, enfim, falando um pouco sobre a safra, né? Tabaco, né? A gente estava aí ultimamente nas rodadas de negociações também, né? Então, não chegaram sim a acordos tão concretos, né? Mas eu vejo que nós vamos ter aí uma boa produção, né? Tivemos alguns locais com incidência grande de granizo, né? Essas últimas aí, tivemos mais de 5 mil atingidos, né? Na área de atuação onde a gente faz as avaliações por parte da empresa, né? Da FUBRA. Mas a gente espera, assim, uma boa safra, uma boa remuneração, né? Por parte do agricultor. Particularmente aí a condição da qualidade está muito boa, né? Enfim, talvez a gente não vá viver aquele momento como a gente viveu ano passado, talvez, né? Onde a gente teve aí uma falta muito mais acentuada, né, do tabaco, né? Porque querendo ou não, a gente teve um leve crescimento em relação à área de plantio, mas há algo muito sucinto, né? É difícil avaliar isso, né? Porque para algumas áreas a gente teve um aumento, mas também nós vamos ter produtores que há muitos anos também, né, plantavam tabaco, retomaram a atividade, mas daqui a pouco não vão entregar muitas vezes uma qualidade, um peso muitas vezes bom, né? Então, daqui a pouco a quantidade de área plantada muitas vezes não é reflexo do aumento muitas vezes da área da quantidade em quilos, né? Então é muito relativo de área para área, né? Enfim, nós temos atuação nos 13 estados, então a gente não pode somente olhar para o nosso umbigo, né? É algo muito mais amplo aí. 2025 é cheio de desafios, né? O agricultor aí viveu, principalmente o sojicultor, ele viveu uma situação de acomodação de preços, né? Principalmente da saca da soja, né? Nós tivemos uma redução do ano passado de 23, do ano de 2024 a gente teve uma redução na área de cultivo do trigo também, né? Você viu notícias aí de uma certa quantidade de importação por parte do governo federal, né? Importando trigo. A gente tem os desafios da guerra ainda, enfim. Então, isso limita também, né? Então, daqui a pouco, se a condição de melhoria das condições, né, desse conflito que está ocorrendo entre Ucrânia e também Rússia, daqui a pouco faça com que amenize a situação, a gente tenha entrada de mais trigo também, né? Mas também a gente tem o outro lado, né? Eu sempre gosto de olhar os dois lados, que grande parte dos campos, né, da Ucrânia também foram dizimados, né, ou não servem para cultivo, em decorrência de bombas, né, desde o tempo da União Soviética que foram atingidas lá nessas áreas que praticamente assim, quando vê tem uma bomba que não explodiu lá, que está lá. Então assim, vira um campo minado. Sim, é muito amplo, né? E a gente vive uma agricultura não mais interna, né, olhando para o Brasil, né? A gente vive uma agricultura externa, né? Vimos aí uma situação da melhoria da condição do preço do gado também, né? Então, melhorou bastante, né? Grande parte desses plantéis aí foram praticamente matrizes foram vendidas. A busca está muito grande, né? Agora vai entrar o inverno, enfim. A gente percebe isso no mercado, quando a gente vai no mercado, aí tá louco, né? O preço que está sendo Sim. comercializado, muitas vezes, as partes, né? Nos bovinos, né? Então, subiu muito, né? Em relação ao mesmo período do ano passado. A condição da safra americana, ela foi muito boa, né? Existem essas impasses aí em relação à política que o próprio governo dos Estados Unidos vai abordar em relação à China, né? No mandato anterior, ele limitou bastante, tarifou muito a soja. Se ele quisesse, se a China quisesse levar soja dos Estados Unidos, ele tinha que pagar muito mais caro. Isso ajudou bastante o Brasil, né? Porque a gente conseguiu mandar muito mais grão para a China. Só que como a China é um país praticamente aí fechado, né? Ele não é muito aberto, né? Nas informações, a gente daqui a pouco aí pode ter surpresas em relação ao estoque, porque eles não divulgam qual é o estoque deles de fato, né? Mas por outro lado, a gente tem notícias informando de que a China pretende montar aí um plano de crescimento, principalmente de autossustentabilidade da soja.
Isso pode impactar o Brasil? Pode. Talvez isso a longo prazo, né, vá acontecer. Mas no curto prazo, né, grande parte aí do que a gente exporta para a China em relação à soja não é só utilizado, né, para produção de suínos, né, mas grande parte aí, 50% talvez vai para consumo aí é, da população. Porque se tu considerar aí o fator de proteína, por exemplo, de uma carne bovina comparada a uma soja, né, é a proteína mais barata do mundo. Então, mesmo que custasse R$ 300 aí, é barbada. E, enfim, e eles têm esse hábito, né, de consumo de soja, enfim. E tem a questão do biodiesel, né? A gente teve aqui no Brasil também um aumento da quantidade de biodiesel, né? Incluso principalmente no diesel. Então, mudou, né? Mudou. A gente já viu também essa percepção. Então, é um tipo de diesel aí, dependendo se o trator ficar muito tempo parado, né? Gera fungo, né? Ele acaba acumulando, enfim. Então, o produtor também tem que ter atenção em relação a isso, né? São detalhes, né? São detalhes. Mas é um diesel muito menos poluente comparado ao tradicional, né? Então, gradativamente aí a gente vem usando da agricultura hoje para a questão desses retornos, né, em relação a biocombustíveis, né? Então, e não para por aí, né? A gente tem muito que avançar também, né, em relação a esse mercado. Em 2025, eu espero que seja um ano bom, né? A gente vê a questão climática aí um pouco desfavorável para o nosso Rio Grande do Sul, mas eu acredito que a partir de fevereiro aí a gente tem a normalidade da chuva e muitos modelos dizem que daqui a pouco a gente vai ter um momento aí um pouco mais neutro, né? Então tem que só tomar um cuidado porque os anos, na média, os anos de neutralidade também eles não foram tão bons assim. Então, assim, tem muita incerteza de chuvas, né? O que está acontecendo muitas vezes agora, né? É uma indefinição em relação, né, formaram que o Laninha ia acontecer, aí agora faz um mês atrás, não faz um mês atrás, umas 3 semanas atrás disseram que não, o Laninha está persistente, né? Mas de certa forma, se tu, em algum momento, né, chegar a dar uma analisada lá no gráfico, tu vê que nossa costa aqui do Rio Grande do Sul está bem fria, né? Então, assim, essa influência também do Atlântico nossa aqui, ela faz com que a entrada de umidade do Atlântico não ocorra com tanta intensidade, né? Coisa que, por exemplo, há um mês atrás, a gente tinha essa condição, né? Muita chuva ocorrendo para nós aqui, existia uma chuva ocorrendo, mas grande parte aqui por intensidade de ciclones que se formavam na encosta do Atlântico e que entravam praticamente para dentro do continente. Isso não está acontecendo porque esse resfriamento da nossa costa está um pouco mais acentuado. E a parte norte, lá no Nordeste, lá esquentou um pouco mais. Então, assim, esquentou um pouquinho mais lá. Então, as chuvas estão, inclusive, devem estar chegando em locais que fazia muito tempo que não entravam chuva, né? Nordeste, a gente tem bem definido as épocas, né? Chove e não chove, né? Metade do ano chove, outra metade não chove. E agora a gente teve essa entrada mais acentuada de umidade, né? Para essa região. Então, enfim, é esperar, né? A gente tem uma agricultura a céu aberto, né? Muitas vezes a gente não tem como fazer a manipulação do clima, né? Mas a gente espera assim que a condição a partir de fevereiro ela seja muito boa e que o agricultor, né, continue olhando para o solo, né? Porque eu digo que o solo é a maior riqueza que ele tem, né? Tudo que ele coloca ali, de alguma forma, ele vai tirar bons proveitos, né? Então, logo, né, o agricultor colha daqui a pouco sua soja, colha seu milho agora nos próximos dias, ou alguns já estão colhendo, né? Entra com plano de cobertura, né? Porque o professor meu da universidade sempre falava assim: tão logo eu colho uma cultura, eu coloco outra para ter uma reciclagem do nutriente. Aquela coisa que muitos diziam assim: ah, o palhar do milho demora 18 meses para decompor. No momento que ela secar, ela não tiver mais água, ela já está liberando potássio. Então, assim, chuvas com grande excesso vai fazer com que aquele nutriente desça em profundidade, né? E compacte o solo, né? Porque os microporos eles serão entupidos, teoricamente, né? O termo usado aí. Então logo aí eu faço o cultivo do milho, por exemplo, vou preparar meu milho agora, vou trabalhar com uma opção de cobertura, um nabo, por exemplo, né? Ou um mix de cobertura, então já entra com nabo, né? Tenta fazer uma utilização aí de um complexo de plantas aí para fazer com que tu mantenha teu nutriente sempre reciclando, né? Isso é a grande chave do negócio, né? É reaproveitamento dos nutrientes, né? E uma boa análise de solo, né? Começa por aí. Acho que é isso que é importante.
Então, a gente chega ao fim, né, do nosso terceiro episódio, Johnny. A gente aqui do AgroSerra Podcast, a gente quer te agradecer muito, tá, Legal. por ter aceitado nosso convite e ter agregado tanto, né, em tantos temas, né. Acho que a região Centro-Serra aí tem um potencial diferenciado, né, que nem a gente estava comentando antes, né, de várias culturas e, né, povo também bem aguerrido, trabalhador, né, então, Legal. e o teu conhecimento aí, a tua experiência, com certeza agregou, vai agregar muito, tá? E a gente agradece muito. A gente pede para as pessoas também seguir, né, as nossas páginas no Facebook, Instagram, né? Logo mais a gente vai estar no YouTube também, né? Que curte, comentem lá, né, a sua experiência, para a gente ir melhorando, né? Que nem tu antes comentou o copia e cola, funciona muito, viu? Se tá funcionando direito, Legal, copia e é. cola Legal, legal. bem como é, É né? isso aí. Eu acho que como mensagem, acho para o nosso agricultor aí, eu acho que a gente tem hoje não só as grandes culturas, né? Mas a gente tem aí as próprias hortas de subsistências, né? Então, pensar que daqui a pouco assim a gente pode estar otimizando, pelo menos assim, dentro da nossa propriedade lá, nosso alimento, né? A gente conseguir pelo menos assim ter a capacidade de produção, né, sustentável, né? E principalmente assim do dia a dia, uma alface, um tomate, e saber que existem hoje alternativas e dicas, né? Bem interessantes ecologicamente, inclusive, para a produção, né? Tem produtos hoje muito específicos para controle de formiga, inclusive. E eu sempre gosto de dizer que quando tu trabalha com agricultura orgânica, tu tem que trabalhar com uma variabilidade muito grande também de plantas ao seu redor, para fazer com que as pragas, mesmo que persistentes dentro do mesmo ambiente, né, tu crie um antagonismo, né, uma repelência entre elas, né. Então, como dica aí, daqui a pouco não pense que a sua horta tem que estar 100% limpa, né? Tem que ter umas plantas daninhas ao lado, enfim, para que aqueles insetos pragas também atinjam essas plantas. Então, assim, tem várias dicas aí. Talvez a gente possa estar conversando em outro momento aí sobre, daqui a pouco até umas receitas, né? Para controle aí de alguns insetos. Eu acho que é legal, tá? Acho que a gente tem muito que mostrar. Eu sempre gosto de comentar de que a única coisa que a gente leva nessa vida é conhecimento. E isso ninguém te tira, né? Então, eu acho que é gratificante a gente conseguir passar essa informação para todo agricultor, por mais pequeno que seja, né? Isso, daqui a pouco, essa pequena diferença pode impactar positivamente lá na propriedade. Isso aí, então.